tornar a prender pela mesma causa a pessoa que tiver sido solta por efeito de uma ordem de habeas corpus passada competentemente. Depois o artigo 188 dizia: recusar-se qualquer cidadão de mais de 18 anos de idade e de menos de 50, sem motivo justo, a prestar auxílio ao oficial encarregado da execução de uma ordem legítima de habeas corpus, sendo para isso devidamente intimado. Vejam que coisa interessante. Não existia habeas corpus ainda, mas se você não colaborasse com o oficial, você, Joaquim, que tem mais de 18 e menos de 50, não colaborasse com o oficial encarregado de cumprir o habeas corpus, você estava sujeito às penas do artigo 188. E pior, como vimos no artigo 187, se a ordem de habeas corpus foi dada e a pessoa voltou a ser presa novamente, também isso era considerado crime. Mas não havia habeas corpus, um verdadeiro paradoxo. Aí um bom tema para quem está fazendo mestrado, pensar como era possível nós termos a previsão de uma prática criminosa de um instituto que não existia. Seria esse um paradoxo da legislação brasileira? Ou será que, na prática, por conta das garantias que o artigo 179, lembram-se, incisos 8, 9 e 10, incisos de número 8, 9 e 10 previam, juízes na prática concediam habeas corpus. Aí um tema interessante, quem sabe para uma dissertação de mestrado, ou um aluno mais aplicado num trabalho de conclusão de curso. Mas é interessante porque é instigante e os doutrinadores não tratam dessa questão, da existência dessa previsão normativa das figuras incriminadoras, sem que o instituto de habeas corpus existisse. Posteriormente, meus amigos, nós tivemos em 1871 a Lei 2033. E essa Lei 2033, ela amplia, ela dá ao habeas corpus uma estrutura maior, porque ela abarca agora, a nova lei, os casos de ameaça à liberdade. Enquanto a lei anterior falava no constrangimento ilegal à liberdade, a lei nova, ela diz o seguinte: tem lugar o pedido e concessão da ordem de habeas corpus, ainda quando o impetrante não tenha chegado a sofrer constrangimento corporal, mas se veja dele ameaçado. Lembremos-nos, na primeira formulação do Código Criminal, do Código de Processo Criminal de primeira instância, só se falava na situação daquele sujeito já preso, já com a sua liberdade comprometida, aquele que já sofria um constrangimento ilegal. Aqui, a nova lei, a Lei 2033, ela vai além. Ela vai além em 1871, ela vai além e prevê as hipóteses de ameaça. Então, basta a ameaça para que nós já tenhamos aí uma situação que pudesse tornar válido o manejo do habeas corpus. Nós tivemos depois, 1891, a promulgação da primeira Constituição Republicana. Salvo erro de memória, em 1889 nós tivemos a proclamação da República. Em 1889, a proclamação da República. E, em 1891, a promulgação da primeira Constituição Republicana. Com ela, meus amigos, da forma pela qual o habeas corpus veio redigido, nós tivemos a criação da assim chamada doutrina brasileira do habeas corpus, tema sobre o qual nós falaremos. Mas vejamos, em primeiro lugar, como é que a Constituição de 1891 ela regulou o habeas corpus, e ela o fez da seguinte maneira. Em 1891,
no artigo 72, nós vamos encontrar a Declaração de Direitos. E no parágrafo 22, nós vamos encontrar a seguinte redação: dar-se-á o habeas corpus sempre que o indivíduo sofrer ou se achar em iminente perigo de sofrer violência ou coação por ilegalidade ou abuso de poder. Percebem que há algo que falta nessa redação? O que falta nessa redação? Essa redação não faz menção, quando fala no abuso ou coação, ela não fala na liberdade de locomoção, da forma pela qual o dispositivo do parágrafo 22 do artigo 72 veio redigido. Era perfeitamente legítimo, como fez Rui Barbosa, entender-se que qualquer um poderia ter habeas corpus quando estivesse sofrendo ou se achasse em iminente perigo de sofrer uma violência, uma coação por ilegalidade ou abuso de poder a qualquer direito seu. E não apenas a locomoção. Vejam que coisa interessante, porque, de acordo com a formulação da Constituição de 1891, o habeas corpus passou a ser utilizado, por exemplo, para alguém que quisesse tomar posse num cargo, que dissesse: eu estou sofrendo uma turbação no meu direito por abuso de poder, não querem me dar posse no cargo. Nilo Peçanha tomou posse no governo do Rio, valendo-se de um habeas corpus. E com isso se criou a doutrina do habeas corpus. Com isso se criou a doutrina do habeas corpus. Não era pacífica a aceitação dessa doutrina do habeas corpus. Houve um grande embate entre Pedro Lessa e Rui Barbosa, dois gigantes do direito, mas Pedro Lessa tinha uma posição mais moderada. Alguns reivindicavam uma aplicação rigorosamente ligada à liberdade de locomoção. Outros diziam que o habeas corpus, numa interpretação evolutiva, e o direito positivo permitia isso, ele poderia ser aplicado para outros casos. Até que, em 1926, nós tivemos uma reforma constitucional, e com essa reforma constitucional, o habeas corpus voltou ao seu leito natural. Por que leito natural? Porque, a partir daí, o habeas corpus ficou restrito à proteção da liberdade de locomoção. Isso é importante nós termos presente. Porque em 34, na Constituição de 34, é que vai aparecer um instituto que hoje nós conhecemos, que é o mandado de segurança. E o mandado de segurança é que vai tutelar a lesão a direito líquido e certo, que obviamente não é reparável pelo habeas corpus. Então, eu tenho o habeas corpus para reparar danos à minha liberdade, que podem ser atuais ou potenciais, mediatos ou imediatos, eu posso estar sofrendo ou não, pode haver apenas uma ameaça, mas tudo aquilo que não estiver ligado à liberdade de locomoção passaria a ser tratado pelo mandado de segurança. E a Constituição de 1934, no seu artigo 113, número 23, ela faz algo interessante. A Constituição de 34 diz o seguinte: dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade por ilegalidade ou abuso de poder. E aqui pela primeira vez vai aparecer algo que eu vou explicar mais para frente. Não cabe habeas corpus nas transgressões disciplinares. Mas sobre isso eu vou falar um pouquinho mais para frente. E o inciso de número 33
falava do mandado de segurança. Dar-se-á mandado de segurança para a defesa do direito certo e incontestável, ameaçado ou violado por ato manifestamente inconstitucional ou ilegal de qualquer autoridade. Bem, meus amigos, depois nós tivemos na Carta de 37 a reiteração do habeas corpus como garantia. Vamos passar o vídeo da Olga Benário. Casada com o brasileiro Luiz Carlos Prestes, Olga Benário chega ao país em 1935. O casal veio unir forças ao movimento de oposição ao governo do ditador Getúlio Vargas. Um ano depois, Olga e Prestes são presos pela polícia. Para ela, tem início o período mais duro e difícil de sua vida, que terminaria com a expulsão do país. Com o habeas corpus, o advogado de defesa, Heitor Lima, não pede liberdade para a acusada. Ele tenta apenas evitar a extradição. Mas o Supremo Tribunal Federal nem chegou a tomar conhecimento do pedido. O relator do processo, o ministro Bento de Faria, alegou que os estados de sítio e de guerra instalados no país suspendiam também o instituto do habeas corpus. Uma decisão aparentemente muito oportuna no momento em que o governo temia pela propagação das ideias marxistas. Em 1942, aos 28 anos de idade, a mulher de Prestes foi entregue aos nazistas. O bebê que carregava no ventre nasceu em um campo de concentração. Na Páscoa daquele mesmo ano, entre as 200 mulheres executadas em uma câmara de gás, lá estava Olga Benário. Vejam, a Carta de 37, em pleno Estado Novo, ela previa o habeas corpus como garantia, mas era uma garantia de papel. Uma garantia de papel porque talvez, naquele momento, o próprio Supremo Tribunal Federal não tivesse se dado conta da grandeza do papel que lhe competia e sequer conheceu do habeas corpus impetrado por seu advogado. Vejam vocês, a Carta de 37 trazia, no artigo 122, que cuidava dos direitos e garantias individuais, a seguinte redação: dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Mas sob a ditadura do Estado Novo, essa era uma garantia mais de papel do que real. Depois nós tivemos a Constituição de 46, que também trouxe consigo o habeas corpus. As de 67, a de 69, até chegarmos à Constituição atual, de 1988. E na nossa Constituição atual, de 1988, o habeas corpus vem previsto na Constituição, no artigo 5º, inciso de número 68. E lá está dito: conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Não há menção mais à impossibilidade de se manejar o habeas corpus quando se trata de punição disciplinar. Mas no artigo 142, parágrafo 2º, a menção expressa de não caber habeas corpus quando se tratar de punição disciplinar. O Código de Processo Penal também prevê o habeas corpus no seu artigo 647 e seguintes. No 647, nós vamos ver a referência idêntica à da Constituição. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Na história da evolução do habeas corpus no Brasil, dois momentos são de muita nota. O de 37, que era mais uma garantia de papel, e quando, sob o AI-5, o Ato Institucional número 5, a partir de 1968, suprimiu-se a garantia do habeas corpus para os presos políticos. Isso, obviamente, mobilizou a sociedade para a redemocratização,
para a reconstitucionalização do nosso país. Finalizando, como nós vimos nessa aula, a garantia do habeas corpus aparece como uma conquista, seja na Inglaterra medieval, dos barões frente ao rei, seja entre nós, ainda no Império, dos cidadãos diante do poder punitivo do Estado. Ora, com maior amplitude, como vimos na Carta da República de 1891, ora com menor amplitude. O ponto, porém, que deve ser marcado é que o habeas corpus sempre é algo que traduz uma garantia do cidadão frente ao Estado. Repito o nosso e-mail, para quem quiser participar mandando suas perguntas, saberdireito@stf.gov.br. Muito obrigado. Até a próxima aula, obrigado.